Conhece a lojinha do Bruto Chanchada? Não deixem de conferir, nós temos a camiseta proibida, temos caneca com a pintura do Francis Bacon, camiseta, ó, mãos ao alto, burguês neurótico, que perigo, olha lá, o Marx, o Nietzsche e o Freud empunhando sua sabedoria contra o burguês neurótico e muito mais. Isso aqui você só encontra em www.umapenca.com/andarilho. Vá lá e compre a sua camiseta, compre a sua caneca. Nós estamos expandindo, inclusive, os itens. Tá? Hoje só temos esses itens, mas teremos muito mais. Camiseta do Sartre, camiseta do Nietzsche, camiseta de tudo quanto é filósofo que vocês possam imaginar, camiseta do Há Tantas Auroras que não nasceram ainda. Confirem lá, por enquanto só tem essas, mas teremos mais. Em 2026 teremos novidades, não percam, compre lá. 80 pila a camiseta. E você ainda ajuda o meu menino, porque os lucros desse empreendimento não vai para caridade, não vai para ajudar ninguém, vai para o meu menino, beleza? Compre lá, não perca, não perca. Fala aí, meu amigo. Esse vídeo que você está vendo, que você verá, ou melhor, que você vai ouvir, são vídeos salvos do meu canal excluído do YouTube. Graças à comunidade que se formou ao redor do canal Andarilho e Suas Sombras, foi possível resgatar esses vídeos, porque eu não tinha backup. Então, esses vídeos em específico com a tela preta, foi o Wolf Dog aí que salvou para nós. E salvou apenas o áudio. O que é irrelevante, cara, porque a imagem não interessa, interessava mesmo é a mensagem, né? Então esse vídeo que você está vendo aqui é fruto do Wolf Dog ter salvado os áudios dos vídeos. E infelizmente eu não tinha. Então, no caso você esteja ouvindo o vídeo do Zaratustra, o Zaratustra continuou por causa do Wolf Dog, que mandou os áudios, né? E caso você esteja vendo algum vídeo do Crepúsculo dos Ídolos, infelizmente, né, esses vídeos que o Wolf Dog salvou não foram todos, foram os únicos que sobraram, né? Então ficou inconcluído, faltavam 5 vídeos no máximo, faltava 6 aforismos do Incursões de um Extemporâneo e o Que Devo aos Antigos, é o que faltava. Mas seja como for, aí está um resgate dos vídeos e manteremos a série, né? Então, se você está assistindo aqui, saiba que foda-se o YouTube, vai tomar no cu o YouTube e nós vamos continuar. Eu vou regravar os que eu já tinha feito e vou seguir com o Zaratustra. Graças à comunidade aí em torno do canal. Obrigado a todos que mandaram vídeos, obrigado ao Wolf Dog que mandou esses áudios. E vamos lá, bora pro vídeo aí, né? Sigamos. Como é foda esse capítulo do Caminho do Criador. Tem pra mim que é o meu preferido, hoje, no dia que eu estou gravando isso. Porque vai mudando, né? Cada dia a gente tem uma vivência diferente, cada dia um capítulo, um trecho fala melhor conosco em razão do momento em que a gente está vivendo. Mas pra mim hoje, que capítulo foda, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler ele inteirinho. Ele é até grandinho dentro dos discursos aqui do Zaratustra, que normalmente são menores do que esse. Eu vou ler ele inteiro, sem interrupção. Você escuta aí e depois a gente conversa. Do Caminho do Criador. Nem contei qual que é o número do discurso dele. Deixa eu contar aqui para vocês. É o 17º discurso do Zaratustra. Do Caminho do Criador. Vamos lá. Queres ir para a solidão, meu irmão? Queres buscar o caminho para ti mesmo? Detente um pouco mais e me escuta. Quem busca facilmente se perde. Todo isolamento é culpa. Assim fala o rebanho. E durante muito tempo pertenceste ao rebanho. A voz do rebanho ainda ressoará dentro de ti. E, quando disseres, já não tenho a mesma consciência que vós, isso será um lamento e uma dor. Vê, essa dor mesma foi gerada por tal consciência, e o último reluzir dessa consciência ainda arde na tua aflição. Mas queres seguir o caminho da tua aflição, que é o caminho para ti mesmo? Então me mostra teu direito e tua força para isso. És uma nova força e um novo direito? Um primeiro movimento? Uma roda que gira por si mesma? Podes também obrigar estrelas a girar ao teu redor? Oh,
há tanta avidez das alturas, há tanta avidez das alturas, há tantas convulsões de ambiciosos. Mostra-me que não és um dos ávidos e ambiciosos. Há tantos pensamentos grandes que não fazem mais que um fole. Enchem e tornam vazio. E tornam mais vazio. Dizes ser livre? Teu pensamento dominante quer ouvir, e não que escapaste de um julgo. És um desses a quem foi permitido escapar de um julgo? Há alguns que lançaram fora seu último valor ao lançar fora sua obrigação de servir. Livre de quê? Que importa isso a Zaratustra? Mas teus olhos me devem claramente dizer: livre para quê? Podes dar a ti mesmo teu mal e teu bem e erguer tua vontade acima de ti como uma lei? Podes ser de ti mesmo juiz e o vingador de tua lei? Terrível é estar a sós com o juiz e vingador de sua própria lei. Assim, uma estrela é arremessada ao espaço vazio e ao gélido sopro do estar só. Hoje ainda sofres dos muitos, tu que és um. Hoje ainda tens tua coragem inteira e tuas esperanças. Mas um dia tua solidão te cansará. Um dia teu orgulho se dobrará e tua coragem rangerá os dentes. Gritarás então um dia: estou só. Um dia deixarás de ver tua beleza, tua alteza, e verás perto demais tua baixeza. Teu próprio sublime te amedrontará como um fantasma. Gritarás então um dia: tudo é falso. Há sentimentos que buscam matar o solitário. Se não o conseguem, eles próprios têm de morrer. Mas és capaz disso? De ser um assassino? Já conheces a palavra desprezo, irmão? E o tormento da tua justiça, de ser justo com os que te desprezam? Obrigas muitos a mudar de ideia acerca de ti. Isso eles põem duramente em tua conta. Chegaste perto deles e passaste. Isso jamais te perdoam. Tu os ultrapassas. Mas, quanto mais alto sobes, tanto menor te vê o olho da inveja. Mais que tudo, porém, é odiado aquele que voa. Como podereis ser justos comigo? Tens que dizer: escolho vossa injustiça como a parte que me coube. Injustiça e sujeira arremessam eles no solitário. Mas, se queres ser uma estrela, meu irmão, não deves, por causa disso, brilhar menos para eles. E guarda-te dos bons e justos. Eles crucificam de bom grado aqueles que inventam sua própria virtude. Eles odeiam o solitário. Guarda-te também da santa simplicidade. É ímpio para ela tudo o que não é simples. Ela também brinca de bom grado com o fogo das fogueiras. E guarda-te também dos acessos de teu amor. Com demasiada rapidez, o solitário estende a mão àquele que encontra. Há pessoas a quem não deves dar a mão, mas apenas a pata. E desejo que tua pata tenha também garras. Mas o pior inimigo que podes encontrar será sempre tu mesmo. Espreitas a ti mesmo nas cavernas e florestas. Ó solitário, tu percorres o caminho para ti mesmo. E teu caminho passa diante de ti mesmo e dos teus 7 demônios. Herege serás para ti mesmo, e feiticeira, vidente, tolo, ímpio e malvado. Tens de querer queimar em tua própria chama. Como te renovarias se antes não te tornasses cinzas? Ó solitário, tu percorres o caminho daquele que cria. Queres criar para ti um Deus a partir dos teus 7 demônios. Ó solitário, tu percorres o caminho de quem ama. Amas a ti mesmo, e por isso te desprezas, como apenas amantes desprezam. Criar quer aquele que ama, porque despreza. Que sabe do amor quem não teve de desprezar justamente aquilo que amava? Vai para a tua solidão com teu amor, irmão, e com o teu criar, e somente depois a justiça te seguirá claudicando.
Vai para a tua solidão com minhas lágrimas, irmão. Amo aquele que quer criar além de si e assim perece. Assim falou Zaratustra. Esse é o capítulo do caminho do Criador. Cara do céu, né? Primeira coisa. No capítulo anterior, ele diz sobre criar o seu próprio amigo. Nesse, ele está falando qual é o caminho para criar-se a si mesmo. Porque o amigo que é referido no capítulo anterior é o criar a si mesmo. O amigo que se cria internamente é o interromper das projeções. É você parar de ver as suas coisas no mundo externo, nos outros, como os gregários fazem, e passar a ver em você mesmo. E aqui ele vem trazer qual é esse caminho. E quais são os perigos, o que enfrenta, como é que é o BO da parada. É um capítulo que lembra muito poemas do Bukowski, né? Você vê o gênio da multidão, tá sempre aparecendo aqui nos capítulos do Zaratustra, né? Mais uma vez. E cara, puta que pariu, hein? Quantas pedradas num capítulo só. E agora, já feita a leitura, eu tive que fazer essa leitura aqui por inteiro, sem ficar interrompendo. Vamos lá. Esse é um dos poucos capítulos que não fala de vários assuntos. Perceberam isso? Ele fala de um assunto só. Interessante, é um capítulo grande. Você vê que tem capítulos menores que falam de 2, 3 assuntos num capítulo. Esse aqui trata só da mesma coisa, que é o quê? Quando você for ser si mesmo, se prepara, porque você vai se lascar. As pessoas vão querer te fuder. E para ser si mesmo, você tem que deixar de ser aquilo que você era. Por isso ele fala de perecer, de morte. Vamos por partes. Ele começa aqui falando, primeiro, que aquele que quer ser si mesmo, a comunidade, as pessoas já chega dando pé. Porque já fala, quem busca facilmente se perde, hein? Todo isolamento é culpa. Assim fala o rebanho. O rebanho não quer, o rebanho tem medo, o rebanho não admite que alguém seja indivíduo. A multidão, a massa, quer ser multidão, quer ser massa. Pensa assim, quem ele pensa que é para ser diferente? Quem que ele pensa que é? Nasceu em berço de ouro? Quem que ele pensa que é para não fazer igual todo mundo faz? Ele se acha especial? Ele se acha importante? Né? E como ele bem diz aqui, essa voz que o rebanho externaliza é uma voz que nós temos dentro de nós. Durante muito tempo o ser humano foi rebanho, o indivíduo é uma criação muito recente. E mesmo hoje, não é todo mundo que é indivíduo. Não é todo mundo que é indivíduo. As pessoas que estão no rebanho não estão no rebanho por falta de conhecimento, por falta de cultura, por doença mental. Não, elas estão no rebanho porque elas não são indivíduos. A maioria das pessoas não é indivíduo. As pessoas são gregárias. Vou dar um exemplo para vocês, cotidiano, do dia a dia. Quando eu fui fazer o vestibular para o curso de filosofia lá em Belo Horizonte, foi o da UFSJ mesmo, quando eu fui fazer lá em Belo Horizonte, eu cheguei e tinha uma fila imensa para entrar dentro da faculdade, para fazer prova. Falei, cara, fila para entrar para fazer prova? Isso não existe. Aí eu falei, eu vou andando aqui, não vou entrar nessa fila não. Aí fui seguindo, né? Aí virei uma esquina, depois virei a outra esquina. Aí da distância da esquina até a entrada da escola não tinha ninguém. O que aconteceu? Algumas pessoas se encostaram na quina, assim, para ficar trocando ideia, conversando. Alguém chegou, pensou que fosse uma fila, entrou atrás, as pessoas foram entrando atrás. Aí tinha
dobrando o quarteirão assim, né, de fila. Por quê? Porque simplesmente as pessoas é igual formiga. Vai, nem pensa. Né? As pessoas assistem futebol, vai na igreja, acreditam em feriado, acreditam em resenha, em amiguinho, por conta disso, cara. Elas simplesmente vão. Não são indivíduos. Não são indivíduos. São poucos que são. E isso não é aprendido, isso não é ensinado, isso não é... Ou é ou não é. Ou é ou não é. E diga-se de passagem, aproveitando um vídeo que eu acabei de fazer, e não é porque a pessoa é negra, porque a pessoa é índio, porque a pessoa é oriental, porque a pessoa... Não é questão de sangue, de etnia, de raça, entre aspas. Você vai ter branco que é rebanho e branco que é indivíduo. Você vai ter índio que é rebanho e índio que é indivíduo. Você vai ter negro que é rebanho, negro que é indivíduo. As coisas boas e ruins não são adstritas a esses caráteres fenotípicos, cor de pele, nariz, cabelo. Pelo amor de Deus, né? Não sejamos imbecis a esse ponto, né? Idiotas a esse ponto. A questão é espiritual, comportamental, forma de se portar no mundo, e não cor de pele, onde nasceu, né? Não é isso. Não é isso, né? Não seja idiota. É esse ponto. E vocês vejam, ele vai dizendo aqui, nessa questão, primeiro do rebanho que fala, e depois do rebanho internalizado. Né? Queres seguir o caminho da tua aflição, que é o caminho para ti mesmo? Você quer seguir? Então me mostra teu direito e tua força para isso. Sabe por quê? Porque não basta querer. Não basta querer. Tem que poder. E diga-se de passagem, nesse caso, querer é poder, porque quem pode, naturalmente faz. Quem pode, naturalmente faz. A coisa acontece de forma natural, sem que a pessoa sequer perceba. Se a pessoa precisa fazer um esforço, é porque não é. Todo esforço é demérito, tá? Tudo que é esforçado é mentiroso. Tudo que é bom, é natural, acontece sozinho. Sabia disso? Então, se precisa, se tem dúvida, já sabes que é porque não é para você, mano. Porque se fosse para ser para você, já era. Se não é porque não é. Sinto muito. I'm sorry, né? E ele dá uns exemplos bem interessantes, né? É uma roda que gira por si mesma. Podes obrigar estrelas a girar ao teu redor? Uma roda que gira por si mesma. E essa analogia, essa imagem que o Nietzsche colocou aqui é interessante demais. Porque quem é indivíduo, que ele está chamando aqui de criador, né? Quem é o indivíduo, quem sai da massa, é uma pessoa que gira por si mesma. Ela não depende de influências nem de nada. Ela faz o seu próprio movimento. Há tanta avidez das alturas, ele está falando assim, muita gente acha bonito, quer chegar nesse patamar aí. Mas só que você tem que saber, ou você está no patamar porque ali é o seu lugar, né? Conheço o meu lugar, igual a música do Belchior, né? Ou porque acha bonito, acha legal, acha bacana. Aí que ele vai dizer, esses que acham bonito, acham legal, acham bacana, são igual esses pensamentos grandes que não fazem mais com fole. Enche e rapidinho, ó, esvazia. É um troço vazio, não tem a ver com a natureza da pessoa, tem a ver com coisas outras. E essas coisas outras simplesmente vão mudando com o correr do tempo, né? Aí vem outro ponto aqui interessantíssimo, que ele fala, você diz ser livre, cara, é outro perigo. Você escapou de um jugo, cara. Você é livre, é mesmo? Que bonito, né? Cara, se você é livre, mano, se você escapou de um jugo, quer dizer o seguinte, você é cativo, cara. A questão é que ele falou, não é livre do quê? É livre para quê? Quer ver um grande exemplo disso? Os tais dos ateus. Os tais dos ateus é esse grande exemplo. Eu estou livre da religião.
eu sou ateu, estou livre. Tudo bem, mas o que você faz com isso? Você é livre para quê? Você é livre para ficar pregando essa bosta aí? Você é livre para continuar sendo cristão, acreditando que todo mundo é igual, que a vida a gente precisa minorar o sofrimento, que o valor da vida é o conforto, a felicidade, a tranquilidade, a alegria. É para isso que você é livre? Entendeu? Ah, você é livre da religião. Foda-se, você é livre da religião, mas essa sua liberdade é uma bosta, não vale nada. É tão bosta quanto quem vai na igreja. Tão bosta quanto. És um desses a quem foi permitido escapar de um jugo. Há alguns que lançaram fora seu último valor ao lançar fora sua obrigação de servir. Tem gente que não serve para ser livre, cara. Sabe por quê? Como ele vai dizer mais para frente? Porque a pessoa fica livre de um jugo, mas ela não tem uma tábua de valor dela, do qual ela pauta a sua vida, que ela mesma é juiz e carrasco, como ele vai dizer aqui mais para frente. Livre de quê? Que importa isso a Zaratustra? Mas teus olhos me devem claramente dizer: livre para quê? Aí vem o que eu estava dizendo, ó, podes dar a ti mesmo teu mal e teu bem e erguer tua vontade acima de ti como uma lei? Pode ser de ti mesmo juiz e o vingador de tua lei? Terrível é estar a sós com o juiz e vingador de sua própria lei. Por quê? Porque você não tem para onde escapulir. Uma analogia que eu fiquei pensando a respeito disso é o que o Nietzsche fala em 2 textos dele, no Filosofia na Época Trágica dos Gregos e na Segunda Consideração Extemporânea sobre História. Ele vai rememorar que os povos antigos, né, os filósofos antigos da Grécia, os filósofos pré-socráticos e outros, né, também, os filósofos das grandes escolas, né, da Grécia, os epicuristas, os estoicos, os cínicos, eles são esse tipo de pessoa que dá a ti mesmo teu mal e teu bem. Exemplo, Diógenes, o cínico, que foi parodiado pelo Nietzsche naquele famoso aforismo do Gaia Ciência, que fala que Deus está morto e nós o matamos, né? Ui, que perigo! Que o cara sai com a lâmpada, né? Parodiando ali, né? Que o Diógenes saiu com a lâmpada acesa de dia. Onde está o homem? Quem é o homem? Né? Ele faz essa paródia nesse aforismo do Deus está morto. O próprio Diógenes é um exemplo. O cara construiu as suas ideias a respeito do que é a existência humana, quais são os valores que realmente importam e não importam, e viveu em consonância com aquilo. Famoso que vivia no barril, Diógenes o cão, né, viveu no barril, que Alexandre o Grande virou para ele, lá ele sentado no chão tomando sol, Alexandre o Grande chegou para ele e falou assim, ó, peça-me o que você quiser, grande sábio, não sei o quê. O Diógenes falou assim, ó, arreda, eu peço que você arrede aí, porque eu quero tomar meu sol em paz, arreda para cá um pouquinho. É nesse sentido. Então você é capaz de construir a sua própria noção de bem e mal e viver de acordo com essa noção? Ou você é, tal qual no capítulo antigo, aquele que precisa de testemunhas para dizer se é ou se não é, aquele que você mente para enturmar junto com os outros, todos mentirem para enturmar junto com você? Você é gregário, vive de acordo com o que os outros, a moral e tudo, pensam e vive nesse conforto, ou você cria o seu próprio bem e mal e de acordo com essa criação de bem e mal, você vira seu próprio juiz e seu próprio carrasco. É isso que ele está dizendo aqui. Depois ele vem dizer, né, que é uma questão difícil, ele vai dizer, né, hoje ainda sofres de muitos, tu que és um. Hoje ainda tens tua coragem inteira e tuas esperanças. Ele vai dizer da dificuldade, que não é fácil passar por esse processo, porque nós temos esse resquício de rebanho, e esse resquício de rebanho causa em nós a má consciência, né? O ressentimento, a culpa. É isso que ele está dizendo.
E daí vem a grande pedrada, né? Há sentimentos que buscam matar o solitário. Se não o conseguem, eles próprios têm de morrer. Mas és capaz disso, de ser um assassino? Porque você tem que matar os sentimentos de culpa gregários que tem na sua cabeça. Por que esse discurso, tal qual muitos outros, é bastante perigoso, como diria o Jung aqui, ó, atrás da garrafa de água aqui, ó. Porque se você pensar bem o que ele está querendo dizer aqui, e se você pensar na questão da transvaloração dos valores e tudo mais, isso daqui se justifica bastantemente, por exemplo, para criminosos, né? Lembremos aí do caso do Chris Watts, que eu falei ontem, mas que tem mais de mês, né, que foi postado quando tá saindo esse vídeo. E ele pode muito bem ler isso aqui e falar, puta que pariu, é isso mesmo. Ninguém vai entender o porquê que eu matei a minha mulher e minhas filhas, mas eu sei o porquê que eu matei. E eu matei. E tinha que matar. E vou matar. Essa moral aí não tem nada a ver não, é um problema meu. Se as meninas, se a mulher lá não se ligou que eu era doentaço, não fez nada, problema delas. E eu fui lá e matei, eles não conseguiu se defender, morreu, é isso aí. Encaixa certinho. E tanto esse capítulo quanto outros. Lembro aqui do criminoso pálido, né, que fala especificamente de crime. Mas vejam como é que se encaixa. Há sentimentos que buscam matar o solitário. Se não conseguem, eles próprios têm de morrer. São sentimentos gregários. Lembremos aí do criminoso pálido. Ele pratica uma ação. E essa ação está praticada dentro do contexto dele. De repente vem um jornal e diz assassino. E aquele crime, aquele ato que tinha toda uma função solitária para a pessoa que praticou, de repente ganha áreas gregárias e vem o sentimento de culpa. Puta, eu sou um covarde. Puta, eu sou um assassino. Nossa, olha que covardia. Eu fiz errado. Esses sentimentos ou mata o solitário ou o solitário mata esses sentimentos. Você vai dizer, isso são coisas gregárias. Ninguém sabe, só eu sei. Eu fui lá, eu peguei e fiz. Né? Perigoso, perigosíssimo. Por isso que concordo com Jung em certo sentido e vou dizer que eu estou aqui fazendo uma verdadeira cagada, porque esse livro é realmente para todos e para ninguém. Não é qualquer um que pode ler e compreender. Ainda bem que as pessoas não leem e não compreendem. Porque se lessem compreendendo, muitos maluquetes, muitos maluquinhos aí fariam maluquices. Né? Eu mesmo estava pensando comigo, com todo o carinho, com toda a sinceridade do mundo. Mas com certeza, se um doutor grande, um desses caras aí que faz análise e tudo, viesse a me analisar, cara, eu tava fudido, eu ia me chamar de louco, eu ia ser doido. Doido, perigosíssimo, criminoso em potencial. Tenho a plena noção disso, tá? Eu tenho percebido isso assim de forma cada vez mais clara. Cada vez mais clara, por maioria de votos também, né? Se fosse fazer aí, fosse ter um julgamento da comunidade, do rebanho das massas, seria tido como doido, esquisito, antissocial, um perigo. E esse livro é perigoso. Vocês estão percebendo aí o porquê, né? Depois ele passa aqui para o que o Jung chamaria de ressentimento, que é o quê? Ele está falando da relação que as pessoas têm. Agora vem, ó. Já conheces a palavra desprezo, irmão? E o tormento da tua justiça, de ser justo com os que te desprezam? Ou seja, você já foi desprezado, cara? Já foi? Acredito que não, hein? E saber que você tem de ser desprezado mesmo. Esse aqui é o ponto, ó. Obrigas muitos a mudar de ideia acerca de ti. Isso eles põem duramente em tua conta. Chegaste perto deles e passaste. Isso jamais te perdoam. Puta que pariu, mano. Um resumo da minha vida. Porque minha vida inteira foi assim, cara. Eu chego nas pessoas, apresento várias coisas, tal, e de repente eu já tô em outra. Eu vou me embora.
A hora que eu vou ver, essas pessoas estão na mesma daquela época. E eu já estou em outra, e depois estou em outra, e depois em outra. Sacou? É uma roda que gira sozinha, sou eu. E as pessoas às vezes orbitam em volta. Só que aí de repente eu já fui para outro canto e as pessoas continuaram orbitando ali. E as pessoas não te perdoam por isso. Porque elas são obrigadas a mudar de ideia sobre você e põem isso duramente na sua conta. É igual tem um fragmento póstumo do Nietzsche, que é muito interessante falar a respeito disso, que é uma conversa. O cara fala assim: você é incoerente. Ontem você falava uma coisa. Hoje você já está falando outra. Você não tem coerência nenhuma. Você é um incoerente, um contraditório. A resposta: ontem não é hoje. Que massa, né? Tu os ultrapassas. Mas quanto mais alto sobes, tanto menor te vê o olho da inveja. Porque você está subindo, você vai ficando pequenininho, né? A inveja te vê petitico lá em cima. Mais que tudo, porém, é odiado aquele que voa. Não tem nem muito o que comentar. Como podereis ser justos comigo? Escolho vossa injustiça como a parte que me coube. Óbvio, as pessoas não te compreendem. E naquele pouco que as pessoas percebem, lembremos aqui o gênio da multidão do Bukowski. Lembremos aqui o gênio da multidão do Bukowski. É aquilo, cara. No que as pessoas percebem, elas ficam: quem esse filho da puta pensa que é? Pra tá voando lá em cima. Quem que esse filho da puta pensa que é pra ser diferente? Ele acha que ele é especial? Ele acha que não precisa passar pelo sofrimento igual nós passamos, não? Quem que ele pensa que é? Injustiça e sujeira arremessam eles no solitário. Mas se queres ser uma estrela, meu irmão, não deves, por causa disso, brilhar menos para eles. Porra, que puta conselho do caralho, hein? Não se reprima não, cara. Você vai ter a injustiça e a lama mesmo dos outros, cara, mas não deixa de brilhar por conta disso, não. Brilha mesmo. Brilha muito no Corinthians. Lembra aquele cara do Pânico? Brilha muito no Corinthians, mano. E aqui, né, fica aquela lembrança que, puta, eu fui falar do Brilha Muito no Corinthians e esqueci. Eles te louvam pelos seus erros e te criticam e te sapecam pelas suas virtudes. Eles só te perdoam os seus erros, né? E vão te destruir pelas suas virtudes por conta disso aí, da inveja, de tudo mais e da falta de compreensão. Eles não entendem, cara. As pessoas, o rebanho, a massa, não entende. Não entende. Por exemplo, se eu falar: não, eu estudo essas paradas todas aqui e tal, a pessoa vai perguntar: pra quê? O que você ganha com isso? Não, tem alguma coisa aí, você tem. Não, eles não entendem. Simplesmente não entendem. E tudo aquilo que elas não entendem, elas vão querer destruir. No final desse vídeo, eu vou ler o Gênio da Multidão. Aguardem. Eu vou ler, que eu tenho anotado no caderno, que infelizmente eu não tenho em livro, não. Tem vários livros do Bukowski aqui, mas o Gênio da Multidão eu não tenho impresso. Agora vem muito chique, muito interessante, muito bacana, as críticas pontuais que ele vai fazendo. Primeiro, dos bons e justos. O Gênio da Multidão aí, ó. Guarda-te dos bons e justos. Eles crucificam de bom grado aqueles que inventam sua própria virtude. Eles odeiam o solitário. Porque os bons e os justos são aqueles que não têm uma tabela própria de valor. Eles usam a tabela gregária de valor. Por isso que são bonzinhos. Por isso que são justos. Porque eles têm o peso gregário, né? a medida gregária. Então eles são bonzinhos, são os justos, são os bonitinhos. Eles não admitem que alguém viva de forma individual, solitária, com uma própria tábua de valores.
Guarda-te também da santa simplicidade. É ímpio para ela tudo que não é simples. Outro dia eu vi a entrevista. Detesto Djavan e odeio, mas odeio aquela banda que eu até esqueci o nome, do Tony Garrido. Esqueci o nome daquela desgraça, cara. Aí esse Tony Garrido criticando o Djavan, que as músicas complicadas demoram 2 meses para entender uma música do Djavan, que ele para falar com as massas tem que falar simples, não sei o quê. Cara, primeiro que Djavan, música complicada, Tony Garrido. Cidade Negra. Olha o nome de bosta da banda, cara. Cidade Negra. Ai, ainda bem que eu não sou negro, né? Que eu não tenho que ir nessa cidade, né? Eu passo longe dessa cidade negra aí, né? Eu vou fazer o Cidade Branca pra mim, pra só eu ir. Porque passando longe do Cidade Negra, ainda bem. Tomara que não aceitem brancos na Cidade Negra, só aceitem negros, né? Porque, ô, música ruim do caralho, cara. É isso. O cara não compreende, mano. Eles querem tudo simples, porque eles são rasos, ridículos, esdrúxulos, fuleiros. Eles não entendem. Eles não entendem, não entendem, cara. Então cuidado com a simplicidade aí, mano. Cuidado com a simplicidade. A santa simplicidade, é a santa simplicidade ainda, tem essa. Adora brincar com fogo das fogueiras e já acendeu, né? Tantas fogueiras aí, olha, quer ver um exemplo? Jordano Bruno foi um cara que queimou nessa santa fogueira da simplicidade aí, né? Ô, igreja boa, né? Salvando as almas dos ímpios aí. Parabéns pra igreja, tacar fogo nos outros. Aí ele fala de uma coisa que pega muito nele, né? Esse aqui, né? Guarda-te também dos acessos de teu amor. Com demasiada rapidez o solitário estende a mão àquele que encontra. Há pessoas a quem não deves dar a mão, mas apenas a pata. E desejo que tua pata tenha também garras. Tadinha, ele está falando da Lu Salomé, de novo. Né? Porque não é todos os solitários que estende a mão àquele que encontra, não, viu, Zaratustra? É nesse ponto aí você está enganado. Você e o Nietzsche que estendia a mão aí, igual 2 bobos, né? Mas não é todo mundo que é bobo igual vocês, não, beleza? E eu mesmo não estendo mão, não. Estendo a pata com garra, mano. Me manda tomar no cu ainda. Quer saber, não? Aqui, ó. Vai pro raio que eu parto. Você que tá me ouvindo, todo mundo. Aí vai pra puta que pariu, vocês tudo. Quero saber de dar a mão pra quem aparece, não. Muito pelo contrário. Isso que é interessante, né? Você vê que ele vai falando de coisas assim... que valem pra todos e de repente fala um negócio que vale pra ele. Mas talvez pra você valha também, né? Sei lá. E daí vem, meus amigos, a parte que começa a complicar, que ele fala que o pior inimigo que pode encontrar será sempre tu mesmo. Espreitas a ti mesmo nas cavernas e florestas. Ó solitário, tu percorres o caminho para ti mesmo, e teu caminho passa diante de ti mesmo e dos teus 7 demônios. Quem serão os nossos 7 demônios, né? Aí ele diz, herege serás para ti mesmo, e feiticeira, vidente, tolo, ímpio e malvado. Ele falou 6. Então eu pensei, será que isso que ele está descrevendo são os 7 demônios? O herege, feiticeira, vidente, tolo, ímpio e malvado? Não, não é. Tens de querer queimar em tua própria chama. Como te renovarias se antes não te tornasses cinzas? No caminho de encontrar a si mesmo, você precisa perder aqueles eus que não são você. Você tem que passar por esse processo. Tem ali no Aurora, né, a primeira natureza e a segunda natureza, que é igual uma pele de cobra, né, que você precisa largar a pele antiga para que você nasça com a pele nova e maior e tudo mais, né? É preciso você passar por esse processo. Então, é preciso que você perda. Você perca. Perda é foda, né? É preciso que você perca. Perca esses eus falsos, gregários, mentirosos. É preciso que você queime a mentira para enturmar, para que você descubra a sua verdadeira voz, o seu verdadeiro eu. É isso que ele está dizendo. Ele fala dos 7 demônios aqui, que é perigoso. Fala do desprezo, porque
no caminho da criação, você tem que aprender a desprezar até a si mesmo, porque várias coisas que formavam o seu eu são desprezíveis. Você tem que saber amar e desprezar também. Vai para a tua solidão com teu amor, irmão, e com o teu criar, e somente depois a justiça te seguirá claudicando. O que ele está querendo dizer aqui? Que depois que você se firma, depois que você se descobre e cria o seu caminho e pega o seu eu, de repente você firma um ponto. Quer ver um exemplo disso? Charles Bukowski. Bukowski, no livro do diáriozinho dele, né, o capitão saiu para o almoço e os ratos tomaram conta do navio, ele conta, né, que recebeu uma proposta da HBO para que fosse feito um seriado cômico baseado na vida e nas histórias dele, que ele quase topou fazer. Mas depois ele pensou, eu nunca arredei uma linha do que eu fiz. O que eu escrevo hoje é igual ao que eu escrevia há 50 anos, quando eu dormia na rua, quando eu tinha vida de mendigo. Hoje eu consegui, eu tenho uma casa, tenho uma grana, vivo bem, eu venci. Não arredei uma linha. Então, eu tô lembrando disso que ele falou, não vai ser agora que eu vou arredar, não vou topar fazer essa bosta, não. Vai me sujar, vou continuar na minha, na boa. Ou seja, o Bukowski tinha a mesma postura, desde moleque até quando velho, muito coerente. Mas só no final da vida é que ele obteve a justiça, entre aspas, que é o quê? Ele conseguiu viver bem, em questão de grana, de casa e tudo, fazendo aquilo que ele era. Ele teve que bater firme, é o que ele falou, foi para a solidão com o amor e com o criar. Só depois é que a justiça veio. O Bukowski é um grande exemplo, e por justiça ele está dizendo isso, né? Igualzinho aconteceu com o próprio Nietzsche, diga-se de passagem, né? Nas vésperas dele ficar louco, é que a justiça veio. Ele começou a ser realmente lido, interpretado e tudo mais. É nesse sentido, é um processo demorado, mas que vem. E ainda que não venha, a maior justiça é sua consigo mesmo. Se você tem a sua tábua de valores e vive de acordo com essa tábua de valores, até as injustiças fazem sentido, porque como ele diz bem aqui, é o que me cabe. Eu não sou gregário, eu vou esperar reconhecimento dos outros, amizade dos outros, ajuda dos outros. Não, os outros são meu inimigo, é o contrário. Eu espero é pedrada mesmo, eles são meu inimigo. E eu sou inimigo deles também. E sou perigoso, cuidado comigo. Vai para a tua solidão com minhas lágrimas, irmão. Amo aquele que quer criar além de si e assim perece. Esse finalzinho pode ter duas interpretações aí, né? A primeira, mais básica, é aquilo. Para criar além de si, é preciso que você pereça. Lembrando do capítulo anterior, quando ele diz que um fantasma corre à frente e a gente precisaria... Por que a gente não dá a nossa carne, o nosso sangue, os nossos ossos para esse fantasma? Lembra que ele falava isso no capítulo anterior, da semana passada? Então, se você tirar os ossos, a carne e o sangue, esse eu de trás vai morrer para que o fantasma ganhe vida. Então pode ser um perecer nesse sentido, e é um sentido até que leva a crer, porque mais para trás ele diz: tens de querer queimar em tua própria chama, como te renovarias se antes não te tornasse cinzas? Então, dá essa interpretação, mas tem a interpretação também daquele que sucumbe pelo seu valor, pela sua vontade, por aquilo que criou, né? Seria, como ele diz lá no Filosofia na Época Trágica dos Gregos, o estoico que jura sua fidelidade a Estoá, seja lá onde ele estiver, seja lá como for, né? Se ele tiver que morrer por aquilo, ele vai morrer. Porque morrendo por aquilo, ele está vivendo, porque ele é aquilo. Então pode ser nesse sentido também. E como eu disse, para finalizar, eu vou ler aqui O Gênio da Multidão, do Bukowski, que
tem muito a ver com esse capítulo também e com tantos outros. Espera aí que eu já volto. O Gênio da Multidão, do Charles Bukowski, que é esse homem aqui desenhado. Existe suficiente má-fé, ódio, violência e absurdo no ser humano médio para abastecer qualquer exército em qualquer dia. E os melhores no assassinato são aqueles que pregam contra ele. E os melhores no ódio são aqueles que pregam o amor. E os melhores na guerra, finalmente, são aqueles que pregam a paz. Aqueles que pregam Deus precisam de Deus. Aqueles que pregam paz não têm paz. Aqueles que pregam paz não têm amor. Cuidado com os pregadores, cuidado com os conhecedores, cuidado com aqueles que sempre leem livros, cuidado com aqueles que detestam a pobreza ou são orgulhosos dela. Cuidado com aqueles que são rápidos para louvar, pois eles precisam de louvor em troca. Cuidado com aqueles que são rápidos para censurar, eles temem aquilo que não sabem. Cuidado com aqueles que buscam multidões, porque eles nada são sozinhos. Cuidado com o homem médio e a mulher média. Cuidado com seu amor. Seu amor é médio. Busca o mediano. Mas existe genialidade em seu ódio. Existe genialidade suficiente em seu ódio para matar você. Para matar qualquer um. Não desejando solidão, não entendendo solidão, eles tentarão destruir tudo que for diferente do que sabem. Não sendo capazes de criar arte, eles não entenderão arte. Eles considerarão seu fracasso como criadores apenas como um fracasso do mundo. Não sendo capazes de amar plenamente, eles acreditarão que seu amor é incompleto. E então eles terão ódio de você. E seu ódio será perfeito, como um brilhante diamante, como uma faca, como uma montanha, como um tigre, como cicuta. Sua melhor arte.